Inicialmente gostaria de agradecer o convite que foi me conferido. Aqui é o Dr. Tiago, Dr. Vônei e todos os demais desembargadores e juízes desse TRT. É uma grande honra poder retornar a João Pessoa, uma cidade que eu gosto, tenho ela no coração e tenho algumas amizades aqui também. O Dr. Vônei já há um bom tempo, a gente tem uma relação até dentro da editora e eu gosto de estar aqui, então me sinto à vontade aqui com vocês. Dar os parabéns também à Casa Nova, eu não conhecia aqui, uma grande luta para conseguir, mas vocês conseguiram um prédio muito bom, muito bonito aqui, o prédio de vocês. Vamos falar então um pouco a respeito da jurisprudência do TST, os impactos da reforma trabalhista na jurisprudência. Antes de eu falar dos impactos propriamente dito da reforma na jurisprudência, eu gostaria de falar um pouquinho dos precedentes judiciais. E aí entrar na sistemática dos precedentes com a chegada do CPC de 2015, depois introduzir ali a reforma trabalhista sobre a formalização, criação de súmulas e OJs, o que trouxe essa reforma trabalhista a respeito dessa temática, e depois a gente entrar na prática, quais são as súmulas que serão, então, atingidas com essa modificação pela Lei 13.467, tá? Então, o primeiro tema que nós vamos falar é de precedentes judiciais, iniciando nossa temática. Quando nós falamos de precedentes judiciais, nós devemos iniciar, evidentemente, pelas famílias jurídicas que nós temos, dentro do ordenamento jurídico como um todo, em âmbito mundial. E nós tínhamos diversas famílias jurídicas, cada um caracteriza, evidentemente, a sua sistemática dentro de uma família jurídica, só que nós temos duas principais, que é o Common Law e o Civil Law. Quando nós vamos falar na sistemática da família do Civil Law, é de origem romana-germânica, nós falamos que ela dá prevalência ao direito posto, ao direito legislado. É uma família que tem o seu nascedouro dentro das academias romanas e por isso que ela se preocupa muito com a sistemática da natureza jurídica das coisas, a sedimentação do regramento da sociedade dentro da legislação, especialmente fragmentando esta legislação por códigos. E aí, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Processo Civil, além da própria sistemática nossa da consolidação das leis do trabalho e tudo mais. O direito brasileiro, ele é aproximado, na verdade a gente diz que ele é desta família do Civil Law, a gente sempre deu ali prevalência ao legislado, ao direito posto. Por outro lado, nós temos uma segunda família também de grande incidência no mundo, e nós falamos aí do direito anglo-saxônico, que é a família do Common Law, que, embora exista, de certo aspecto, o legislado, ele dá uma prevalência maior à jurisprudência, às decisões das cortes. E aí, dentro do Common Law, evidentemente, eles dão um respeito maior, uma ideia de vinculação das decisões dos tribunais para os órgãos inferiores. Já há algum tempo, a gente começa a verificar no mundo como um todo a aproximação dessas duas famílias, seja Civil Law indo para o lado do Common Law e vice-versa. E aqui na nossa sistemática, a gente verifica isso com as ações diréticas de inconstitucionalidade ou de própria constitucionalidade, súmula vinculante do STF, dentre outros aspectos que já anunciavam a aproximação do direito brasileiro para essa família do Common Law. E com a chegada do novo Código de Processo Civil, ele demonstra claramente que, embora a gente seja adepto à família do Civil Law, a gente agora agarra, de certo modo, no Common Law, dando uma prevalência aos precedentes, tornando alguns precedentes obrigatórios. Mas o que vem a ser precedente, propriamente dito? Precedente num contexto ou num conceito puramente técnico, nada mais é do que uma decisão judicial que deve ser observada no futuro. Muito mais do que este conceito técnico, o que nós precisamos saber é a própria classificação desses precedentes. Se os precedentes eles são precedentes
persuasivos ou precedentes obrigatórios. Precedentes persuasivos são aqueles que simplesmente podem ser observados ou não. Eu tendo uma decisão, quando eu estou no futuro, eu observo aquela decisão passada? Isso a gente faz todos os dias. Quando nós vamos, numa decisão judicial, conjugar ou ratificar aquela decisão nossa ou complementar a decisão nossa com uma jurisprudência. Digo, olha, nesse sentido também decidiu o tribunal tal. Na própria petição, quando as partes trazem, então, um precedente meramente persuasivo, simplesmente como reforço da sua tese. Já o precedente obrigatório, ele não traz simplesmente esta faculdade da parte observar ou não o precedente judicial. Ela gera, portanto, uma obrigatoriedade da parte ter que observar este precedente, ainda que ela não concorde. Uma obrigatoriedade para que os órgãos inferiores àquele que criou o precedente e o próprio órgão que criou o precedente seja obrigado a observar aquelas decisões judiciais. E daí a grande diferença com a chegada do CPC de 2015. O CPC de 2015, ele cria diversos precedentes obrigatórios, ou seja, não é simplesmente mais uma faculdade de se observar ou não algumas decisões ou algumas súmulas, passa a ser de observância obrigatória. Mas antes da gente estudar quais são esses precedentes ou analisar quais são esses precedentes, vamos falar da estrutura do precedente. Os precedentes judiciais, ele tem dois aspectos extremamente importantes dentro da sua estrutura. O primeiro é o que nós chamamos de ratio decidente. Ratio decidente, diz a doutrina e o próprio TST, na sua jurisprudência, que são os fundamentos determinantes da decisão judicial. Isso a gente verifica como regra na própria fundamentação da decisão que gera o precedente. Então, o TST, quando vai julgar um recurso de revista repetitivo, ele fundamenta quais são as razões que o leva a decidir dessa ou daquela forma. Quais as razões para estabelecer que o descumprimento ali do parâmetro de 5 a 10 minutos na concessão do intervalo intrajornada não vai descaracterizar a concessão daquele intervalo? Então vem o TST e faz a sua fundamentação, as razões determinantes daquela decisão judicial. Isso gera um efeito obrigatório. É, portanto, a ratio decidente que gera a obrigatoriedade. E isso a gente só consegue verificar no caso concreto. Quando eu falo em precedente judicial, é um tema extremamente teórico, mas que é na prática que nós analisamos efetivamente o que é ratio decidente e o que é um precedente. Porque, como eu disse, essa ideia ela parte do common law que dá prevalência às decisões judiciais. Então, eu preciso analisar a decisão judicial e, dentro da decisão judicial, eu verifico o que é essa ratio decidente. E é só ela que gera a obrigatoriedade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque dentro de um precedente nós temos também o obter dictum, que diz a doutrina que são os elementos acidentais de uma decisão judicial. É aquele ademais, é o além disso, com o qual aquela decisão ela sobreviveria, ela ia sobreviver sem que tivesse essa parte do ademais, do obter dictum, então, esse aspecto que é meramente acidental, esse não gera obrigatoriedade. Esse eu posso até trazer esse argumento para a minha decisão, mas este argumento acidental ele é meramente persuasivo. Pode acontecer que um dia ele vire obrigatório, mas naquele precedente, quando ele foi criado, ele era meramente acidental. E aí, neste caso, ele não gera essa obrigatoriedade. Definido, portanto, essa ratio decidente, sabendo, então, o que gera obrigatoriedade, vamos aos precedentes que, pelo Código de Processo Civil, se tornaram obrigatórios lá no artigo 927 do Código de Processo Civil. Ele vem e diz, portanto, que os juízes e também os tribunais deverão observar.
Percebam, portanto, que ele deixa de usar o precedente como um aspecto meramente persuasivo. Passa a ser, portanto, um precedente de observância obrigatória. E aí o primeiro precedente que ele traz são as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. E aí vocês poderiam me dizer, mas o controle concentrado de constitucionalidade já era de observância obrigatória. Nós tínhamos, então, lá uma eficácia vinculante nessas decisões de controle de constitucionalidade. A vinculação numa decisão de controle de constitucionalidade é do dispositivo. E agora, com a chegada do CPC, a fundamentação passa a ser obrigatória também. Por exemplo, suponhamos que um determinado Estado crie uma lei a respeito do direito do trabalho. E aí se entra com uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar aquela lei inconstitucional porque é de uso privativo da União legislar sobre o direito do trabalho. E aí vem o STF e fala, lei X é inconstitucional porque é privativo da União legislar sobre o direito do trabalho. E pega e retira do mundo jurídico aquela lei X. A utilização daquela lei X eu não posso mais fazer porque eu tenho uma decisão de efeito vinculante. Aquele dispositivo declarou que aquela norma infraconstitucional, aquela decisão, perdão, declara que aquela norma ela é inconstitucional, então não posso usar mais. Só que agora, além de declarar essa norma inconstitucional, os fundamentos daquela decisão, quais fundamentos? Norma estadual não pode legislar sobre direito do trabalho. Em outros casos idênticos ou semelhantes, o STF e os próprios tribunais deverão observar a decisão do STF e já declarar inconstitucional uma lei de outro Estado porque ela está se valendo ali de uma atuação que é privativa da União. Então percebam que agora é diferente. Não é simplesmente o dispositivo que eu vou gerar efeito vinculante. Também a fundamentação daquela ação direta de inconstitucionalidade gera também um precedente de observância obrigatória. O segundo precedente de observância obrigatória, e aqui trazendo para a nossa ideia tupiniquim, de precedentes judiciais, a ideia genuína de precedentes judiciais é embasada numa decisão. É uma decisão que tem que ser observada no futuro. A ação direta de inconstitucionalidade é um caso clássico aqui para nós. Uma decisão que é observada no futuro. Só que aqui a gente tem uma ideia muito embasada em súmulas, sempre teve isso. Aí veio o legislador e colocou também as súmulas dentro desta ideia de precedentes obrigatórios, iniciando pela súmula vinculante. Porque a súmula vinculante já era de observância obrigatória e agora continua, evidentemente, sendo de observância obrigatória. O outro que ele veio e disse que é de observância obrigatória são os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recursos e em julgamento de recurso extraordinário e recurso especial repetitivo. Aqui todos têm conhecimento a respeito desta mudança, evidentemente, do CPC, mas vou só deixar um pouco mais claro. Com a chegada do CPC, nós passamos a ter agora o incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele é muito semelhante ao recurso de revista repetitiva, ao recurso especial repetitivo e também o recurso extraordinário. Antes do CPC, a gente tinha a sistemática de ter julgamentos repetitivos pelas cortes especiais. Iniciou pelo STJ e pelo STF, e com a Lei 13.015 de 2014, isso foi para o TST nos recursos de revista repetitiva. E a ideia, embora seja complexo na sua prática, a ideia é simples. A ideia é que, quando nós tivermos julgamentos repetitivos em relação a determinada matéria, ao invés do TST ficar julgando de forma frequente aquela matéria, ele elege alguns processos por amostragem. Então, ele vai lá, seleciona, por exemplo, 2 recursos a respeito daquela matéria, faz um julgamento com deslocamento de competência para um órgão colegiado maior, a SDI ou o Tribunal Pleno, e cria uma tese. A partir do momento em que ele cria aquela tese passa a ser de observância obrigatória para todos os recursos que estão em andamento a respeito daquela matéria
E agora, por ser um precedente de observância obrigatória, ele também passa a ser de observância obrigatória para o futuro. E o TST tem feito isso agora com certa frequência. Recentemente, ele proferiu um novo recurso de revista repetitiva a respeito do intervalo intrajornada. A partir do momento, então, que eu tenho essa decisão passa a ser de observância obrigatória para todos os processos relacionados àquela temática que estão em curso e também para os processos futuros, porque agora nós temos um recurso que tem uma fundamentação aí que gera um efeito obrigatório. Essa sistemática foi levada para os tribunais. Os tribunais regionais agora também podem fazer isso por meio do incidente de resolução de demandas repetitivas, que segue a mesma base. Então, é a mesma ideia de que, a partir do momento em que eu tenho repetitividade daquela matéria, eu elejo alguns processos, crio uma tese prevalente, e esta tese ela vai ser de observância obrigatória para os processos que estão em curso e para os processos futuros. O CPC foi além, criou o tal da assunção de competência. A assunção de competência ele não exige nem repetitividade. Então, se chega no tribunal uma determinada matéria que ele verifica que pode gerar uma lesão grande para o futuro, uma determinada empresa, chega no tribunal um determinado processo lá de uma empresa pública, ele fala, olha, esse quinquênio aqui, nós vamos começar a ter uma avalanche de processos a respeito dessa matéria. Já vamos sedimentar esse tema? Instaura-se uma assunção de competência, onde há um deslocamento de competência da turma para o tribunal pleno, porque tem que ser um órgão maior. Faz-se o julgamento dessa assunção de competência e decide o jogo. A partir dali, todas as outras decisões passam a ter que observar aquela decisão do TRT. E aqui, pelo regimento interno de vocês e pelo próprio CPC, vem e estabelece que, descumprida a decisão no incidente de resolução de demandas repetitivas ou até mesmo na assunção de competência, é cabível reclamação direta para o tribunal pleno. Então, embora a gente continue com mecanismos recursais, eu já autorizo que uma decisão da vara do trabalho que descumpriu uma decisão no incidente de resolução de demandas repetitivas, já autoriza o cabimento da reclamação direta no tribunal pleno. Tudo isso porque agora nós temos um precedente de observância obrigatória. E prossegue. Os enunciados de súmulas do STF em matérias constitucional, em súmulas e do STJ em matéria infraconstitucional. Então, aqui veio o CPC e também viabilizou que as súmulas sejam um precedente de observância obrigatória. E, por fim, orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Interpretando esse dispositivo, veio o TST, lá na Instrução Normativa número 39, e estabeleceu quais são os precedentes que ele entende que são de observância obrigatória aqui na sistemática trabalhista. E aí o TST fez uma diferença, precedentes e súmulas. Precedentes sob um aspecto de que eu tenho uma decisão e essa decisão vai ser de observância obrigatória. E súmula, que nada mais é do que uma reiteração de decisões que leva a uma sedimentação da jurisprudência. E aí veio o TST e disse, olha, os acórdãos proferidos no STF e no TST em julgamentos de recurso repetitivo são de observância obrigatória, tal como nós já vimos. Segundo, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência, tal como a gente também já anunciou. Terceiro, decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. E quarto, tese jurídica prevalente em Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou OJ do TST. Essa temática aqui era derivada lá daquela forma de sedimentação de jurisprudência que a gente tinha do parágrafo 3º ao parágrafo 6º do artigo 896, que foi revogada pela reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista não fala mais em tese prevalente ou em súmula propriamente dita, ela fala só na sistemática e súmula, não fala mais na tese prevalente. E essa tese prevalente é interessante, gente, aqui só fazer uma retomada, porque a tese prevalente ela vem de uma sistemática do CPC de 73, em que, quando eu não tinha julgamento por maioria absoluta, eu gerava uma tese prevalente.
quando era uma maioria absoluta, eu poderia formalizar ali uma súmula. O CPC de 2015 não fala em tese prevalente. Ele acabou com essa sistemática, até porque ele criou outros critérios de uniformização de jurisprudência, deixando ao tribunal a possibilidade também de criar sistemas mais adequados para o caso dele. Mas ele não fala propriamente dito em tese prevalente mais o CPC de 2015. Aí vem a Lei 13.015 e continuou usando essa forma de tese prevalente, o que acabou ficando um pouco confuso. De qualquer modo, os tribunais regionais e o próprio TRT da 13ª Região, no seu regimento interno, continuam utilizando a expressão tese prevalente, no sentido de que, quando eu não tenho uma aprovação de a maioria absoluta do tribunal pleno, eu viabilizo a possibilidade de criar uma tese prevalente. Quando eu tenho uma aprovação por maioria absoluta, eu viabilizo, inclusive, a possibilidade de criar uma súmula, tá? Em ambos os casos, a gente tem uma decisão que é de maioria do órgão colegiado, e por ser maioria do órgão colegiado, ali no caso do tribunal pleno, ela passa a ser de observância obrigatória também para os casos futuros, ok? Decisão do plenário ou do órgão especial ou de sessão especializada competente para uniformizar a jurisprudência do tribunal, a que o juiz estiver vinculado, ou do Tribunal Superior do Trabalho. O TST aqui ampliou demais. Embora o CPC autorize, de certo modo, isso, o TST ampliou consideravelmente os precedentes obrigatórios. E passou a estabelecer, de certo modo, que toda decisão da SDI é de observância obrigatória. Então, os informativos do TST, que estão ligados lá às decisões da SDI, todas são de observância obrigatória, se a gente partir do pressuposto que eu tenho aí a instrução normativa estabelecendo que essas decisões das sessões que uniformizam jurisprudência são de observância obrigatória. Mas muito mais do que a gente saber essa observância obrigatória, a gente tem que saber como é que a gente usa no dia a dia. Mas antes de eu falar isso, eu só gostaria de falar das súmulas também. Veio o TST e disse, olha, além de eu ter decisões que eu devo observar, eu tenho algumas súmulas que eu também obrigatoriamente devo observar. Então, eu devo observar a súmula do STF, OJ e súmula do TST, súmula dos tribunais regionais do trabalho, desde que essas súmulas contenham explícita referência dos fundamentos determinantes da decisão. O próprio TST diz isso. Por que ele diz isso? Súmula não é como a lei. Num processo de criação de lei, nós temos uma interpretação histórica que pode ser utilizada ou não no futuro. Nós temos, então, um processo de análise histórica da reforma trabalhista, dentro da sistemática que todos nós aqui sabemos, criou-se uma nova legislação trabalhista em diversos aspectos. Todos aqueles fatos relacionados à criação dessa norma, você pode levar em conta ou não na sua interpretação judicial. Lá numa decisão judicial, você leva em conta ou não aquele aspecto histórico. Na súmula não acontece isso. A súmula, obrigatoriamente, ela está vinculada às decisões que a geraram. É por isso que súmula não é um processo legislativo. Súmula simplesmente é um resumo da jurisprudência. Súmula é uma ideia lógica. Tenho uma decisão, tenho decisões reiteradas que formam a jurisprudência, e depois da jurisprudência eu retiro o sumo da jurisprudência e crio a súmula. Súmula, portanto, obrigatoriamente está ligado às decisões. Então, se uma súmula não estiver vinculada às decisões que a gerou, ela não é obrigatória. Isso partindo do pressuposto que a súmula foi criada depois do novo CPC, porque as anteriores nunca são obrigatórias. As posteriores, para que ela possa ser obrigatória, nós temos que estar vinculado ao precedente que a criou. E a súmula, de certo modo, gente, ela facilita a identificação dessa ratio decidendi. Por quê? Ela não é o resumo? Se ela é o resumo, ela já está trazendo o aspecto principal daquela jurisprudência. Então, ela vem e sedimenta de forma concisa e de forma clara qual é o entendimento daquele tribunal. Tá? Analisado, então, quais são esses precedentes de observância obrigatória, vamos falar aqui da técnica de utilização desses precedentes. Então, lá,
Eu estou de frente de uma súmula de um tribunal, criada após a CPC de 2015, ou estou de frente de um incidente de resolução de demandas repetitivos agora. Como é que eu analiso isso no caso concreto? No caso concreto, a primeira análise que nós vamos fazer é do distinguish. O meu caso é semelhante ao caso que foi criado o precedente? Então, eu criei um precedente a respeito do intervalo. O caso que eu estou julgando é semelhante àquele? É. Então, eu tenho que aplicar aquele mesmo entendimento que foi feito no precedente. O meu caso não é igual, é distinto, eu não vou aplicar aquele precedente se eu não quiser. Ou posso aplicar ampliando a interpretação do precedente. Mas atente-se, primeira análise que um juiz faz quando ele está diante de um precedente é verificar se o caso dele é idêntico ou semelhante. Se for idêntico ou semelhante, hoje o ordenamento não dá opção, ele impõe que você observe aquele precedente. Agora, se não for semelhante, qualquer juiz, no caso concreto, pode deixar de aplicar aquele precedente. Uma outra análise que a gente faz é da superação do precedente. Eu posso modificar aquele precedente? Ele pode ser alterado, aquele precedente? Pode. E aí a alteração do precedente ele pode ser de forma expressa ou tácita. Mas aqui no direito brasileiro, vem o CPC e fala, olha, a alteração obrigatoriamente tem que ser expressa. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma alteração expressa daquele precedente judicial. Como assim, Ellison? Criamos uma súmula. Quem é que pode falar que aquela súmula está superada? O próprio criador da súmula. Então, se a súmula foi criada pelo TST, o próprio TST pode falar que aquela súmula está ultrapassada. Se a súmula é criada pelo TRT, o próprio TRT e um órgão hierarquicamente superior ao TRT pode falar que está ultrapassada, como é o caso do TST. Enfim, quando eu falo em superação, eu posso ter a superação, até porque o direito é, de certo modo, dinâmico. Nós temos alterações econômicas, sociais, políticas, que podem levar à alteração do precedente. Então, é possível, no futuro, eu modificar aquele entendimento obrigatório. E aí, quem tem que modificar esse entendimento é o próprio órgão criador. Mas e quando eu tenho a chegada de uma nova lei? Que é o nosso caso aqui, já entrando mais para essa sistemática. Quando eu tenho a chegada de uma nova lei, a análise feita pelo juiz de primeiro grau ou pelos desembargadores é com uma nova base legislativa. O que eu quero dizer com isso? Ele pode deixar de aplicar um precedente de observância obrigatória, porque, na verdade, a análise dele agora é embasada em um novo ordenamento, uma nova lei. Não há, de certo modo, descumprimento da decisão judicial. Há, sim, uma aplicação embasada na legislação nova, que vem do legislativo. Então, não decorre de um descumprimento de decisão judicial ou de um precedente obrigatório, e sim de uma análise embasada num ordenamento novo criado pelo próprio legislativo. É importante destacar também que pode acontecer do próprio tribunal que criou a norma, ele ainda não alterar o precedente dele. Então, por exemplo, eu tenho uma súmula. Tem uma súmula do TST, mas o TST começa a dar decisões no sentido de que aquele entendimento vai ser superado. Então, julga um caso, julga outro. Isso é o que nós falamos de superação antecipada. Quando eu tenho a superação antecipada, ainda que não tenha modificação da súmula ou do precedente, eu já autorizo que os órgãos inferiores deixem de aplicar aquele precedente. Ou seja, em 3 aspectos, eu autorizo que o juiz deixe de aplicar o precedente. O primeiro é no distingue-se, quando ele faz a distinção do caso dele ao caso concreto. O segundo é quando eu tenho a superação legal, quando eu tenho a modificação pela lei. Então, quando eu tenho a modificação pela lei, ele pode deixar de aplicar aquele precedente. E o terceiro é quando nós temos a superação antecipada. Nessas 3 hipóteses, eu viabilizo, então, que o julgador deixe de aplicar um precedente de observância
obrigatória. Essa parte inicial, gente, eu obrigatoriamente tinha que falar até para dar essa ideia de precedentes, já que nós vamos falar de jurisprudência. E aí, feita essa introdução inicial dos precedentes obrigatórios, eu entro nos impactos da reforma, começando pelo artigo 702. E o artigo 702, ele vem e traz critérios para a criação de súmulas e enunciados pelos tribunais. Evidentemente, falando inicialmente do TST, mas refletindo essa norma também para os tribunais regionais do trabalho. E vem esse dispositivo e diz o seguinte: para que um tribunal possa criar uma súmula ou um enunciado de jurisprudência uniforme, ele precisa de um voto de pelo menos 2/3 de seus membros. Caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade, em no mínimo 2/3 das turmas, em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas. Cria critérios intransponíveis para a criação de súmulas no TST. Mas vou aqui analisar detidamente esse artigo 702 na sua linha F. Esse dispositivo, inicialmente, ele foi incluído dentro de um artigo que fala da competência do Tribunal Pleno do TST. Esse dispositivo já não era aplicado, a gente já tinha lá uma revogação tácita desse dispositivo, porque a gente teve a chegada da Lei 7.701, que tratou de toda a competência do TST. Então, o artigo 702 já nem existia mais, porque nós tínhamos uma revogação tácita dele. E aqui, de certo modo, a gente teve uma repristinação tácita que a gente sabe que não existe no direito brasileiro. Então, só por esse aspecto, já não se aplicaria o artigo 702. De qualquer forma, nós temos ali que analisar esse dispositivo ultrapassando esta repristinação tácita. Então, vamos começar pelo caput dele. Ele vem e fala que eu vou ter que observar esses critérios quando eu estiver falando de súmulas e outros enunciados. O que são esses outros enunciados? Orientações jurisprudenciais. Então, as orientações jurisprudenciais estão incluídas aqui nesse dispositivo. Não estão incluídas nesse dispositivo os recursos de revista repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência. Então, esses outros mecanismos de uniformização, o legislador se esqueceu. Quis travar, então, o TST no processo de criação de súmula, mas se esqueceu dos outros mecanismos. E colocou dentro de um único saco tanto as súmulas como as orientações. O que significa que a gente acabou com as orientações jurisprudenciais se eu aplicar esse dispositivo. Por quê? Súmulas é um processo que nós criamos pelo próprio Tribunal Pleno, seja nos TRTs, seja no próprio TST. Tribunal Pleno que cria ali, vota então, com base na uniformização da jurisprudência, cria súmulas. As orientações jurisprudenciais, ela decorre da comissão de jurisprudência, nem passa pelo Tribunal Pleno. As OJs, então, a partir do momento em que cumpriu os requisitos, proferiu determinadas decisões, eu já viabilizo a criação de orientações jurisprudenciais, que aqui na sistemática do direito do trabalho eram corriqueiras. Percebam, então, que são critérios diferentes para a criação. Súmula é do tribunal como um todo, OJ é de órgão fracionado, decorre, então, da comissão de jurisprudência. Hoje, não. Hoje, por esse dispositivo, eu tenho que observar os mesmos requisitos para a súmula e para a OJ. Acabei com a OJ. Se eu tenho que observar o mesmo requisito, vou criar a súmula direto. Não tem por que eu criar uma orientação jurisprudencial. O primeiro requisito que ele exige aqui é voto de pelo menos 2/3 de seus membros. Até aqui, tudo bem. Então, lá dentro da sistemática do TST, dos 27, lá a gente tem que ter voto de 2/3 de seus membros. No segundo requisito, ele vem e fala que tem que ser a mesma matéria, tem que ser decidida de forma unânime em no mínimo 2/3 das suas turmas. O TST tem 8 turmas, 2/3 daria 5,33, então a gente tinha que aproximar para 6. Se eu aproximo para 6, 8 para 6, nós estamos falando de 3/4. Então, na verdade, eles estão exigindo 3/4 das turmas têm que decidir de forma idêntica a respeito dessa temática. E mais, tem que ser em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas.
Então, você precisa ter 10 sessões decidindo de forma unânime a respeito daquela matéria e ainda em 6 turmas diferentes. Ele se esquece que decisões unânimes no tribunal nem sempre acontecem. Até porque, quando nós falamos em decisão do tribunal, o nome que se dá é acordo, no sentido de que eles concordam com aquela decisão. Prevalece a maioria. Dentro de um órgão colegiado, prevalece a maioria. Nem sempre você precisa da unanimidade. Veio, então, o legislador e falou, só existe súmula se tiver unanimidade. E percebam que, por esses critérios, gente, 6 turmas, 10 sessões diferentes, tem que ser decisões uniformes no mesmo sentido, a gente acaba com as súmulas. É impossível criar uma súmula com base nesses requisitos. E ele traz essa mesma ideologia no parágrafo 4º para os tribunais regionais. Os tribunais regionais do trabalho, eles devem observar essas mesmas diretrizes. E aqui é interessante a gente observar o seguinte: o TST veio e colocou no seu regimento interno esse dispositivo. Falou, olha, como ele ainda não foi declarado inconstitucional, eu tenho que observar esse critério. O regimento interno do TST, alterado no ano passado, salvo engano, no final do ano anterior, né, ele veio e colocou expressamente esse dispositivo como processo de criação de súmula. E até hoje, depois da reforma trabalhista, a gente não teve mais nenhuma súmula criada, porque o TST não consegue alcançar esse critério. Os tribunais regionais não têm feito isso. Até o regimento interno de vocês nem fala do artigo 702, embora a gente tenha que ter aí uma declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo. Quando nós vamos olhar o processo de criação de súmulas, ou até de tese prevalentes aqui no TRT da 13ª região, ele desconsidera por inteiro o artigo 702. E aí? Esse dispositivo, ele tem que ser aplicado? Nós temos que analisar a constitucionalidade. Me parece que esse dispositivo não é constitucional. Não é constitucional porque, como eu disse a vocês, criação de súmula é um processo lógico que deriva eminentemente do poder judiciário. Decisão, quando eu tenho a reiteração de decisões, eu crio a súmula, e da suma da jurisprudência, decisão, quando eu tenho reiteração, eu crio a jurisprudência, e da jurisprudência eu extraio a súmula e crio a súmula. Então, é um processo lógico eminentemente jurisdicional, o que significa que, a partir do momento em que o legislador interfere num processo de criação eminentemente jurisdicional, ele está violando o artigo 96 da Constituição Federal e, especialmente, o artigo 2º da Constituição Federal. Então, há, sim, aí uma violação dos poderes. Tanto é assim que o CPC ele criou um mecanismo de uniformização de jurisprudência, como nós falamos. Incidente de resolução, assunção de competência. Mas quando ele foi falar de súmula, ele falou que o próprio Tribunal Regional, no seu regimento interno, é que estabelecer quais são os critérios para a criação de súmula. Porque é o próprio tribunal que sabe o momento em que está sedimentada a sua jurisprudência. É o próprio tribunal que sabe, então, o momento de criar as súmulas. E aí veio o legislador e interferiu nessa sistemática. Em decorrência disso, o próprio TST, embora tenha colocado no seu regimento interno, veio e, por força da própria Comissão de Jurisprudência, instaurou um incidente de inconstitucionalidade desse artigo 702. E aí este processo ia ser julgado no final do ano. Há 2 semanas atrás foi novamente colocado em pauta. E o que aconteceu? Como eles sabiam que o TST ia declarar inconstitucional esse dispositivo e ia começar a soltar um monte de novas súmulas, eles ajuizaram uma ação direta de constitucionalidade no STF. E, em razão da ação direta de constitucionalidade no STF, ajuizada pela Confederação Internacional, eu não constei aqui o número da DC, veio o TST e suspendeu o julgamento do incidente de inconstitucionalidade. Então, enquanto a gente não tiver um julgamento da inconstitucionalidade deste dispositivo, eu não vou ter alteração formal na jurisprudência do TST. E aí? Essas súmulas, no dia a dia, nós vamos deixar de aplicá-la, porque nós temos uma legislação nova, como eu disse a vocês. E o próprio TST já vai começar a anunciar em casos reiterados que vai ultrapassar os entendimentos que estão aí nas súmulas do TST. Aí, como é que o TST, então, vai uniformizar a jurisprudência?
Hoje, com esse dispositivo, está engessada a jurisprudência do TST. O TST não consegue criar novas súmulas e nem vai criar OJ. OJ é a mesma sistemática, ele nem vai criar orientação jurisprudencial. E a OJ a gente ainda tem um outro problema, porque os critérios utilizados aqui foram só para decisões turmárias. Eu preciso ter, então, 10 sessões diferentes nas turmas, 6 turmas do TST. OJ da SDC não passa por turma. Então, quando nós temos decisões da SDC ou decisão da SDI, não necessariamente eu tenho decisões da turma. Então, o legislador ele criou vários critérios aí que impossibilitam a criação de súmulas. E aí o TST, o que ele tem feito tem se valido dos recursos de revista repetitivo. E aí no recurso de revista repetitivo, eu tenho agora um processo até um pouco mais democrático na análise e dessa decisão a gente tem que extrair o ratio decidendi e a ratio decidendi dos recursos de revista repetitivo são de observância obrigatória. E aqui, só para eu não deixar passar, eu fico falando nessa observância obrigatória, e o que gera se eu não observar? Principalmente os juízes de primeiro grau falam, o que gera se eu não observar um precedente de observância obrigatória? Quando eu passo a criar um precedente de observância obrigatória, ele se torna fonte do direito. E quando eu descumpro uma fonte de direito, o que acontece? Eu tenho uma decisão ou com erro de julgamento ou com erro de procedimento. Quando eu descumpro uma lei, o que acontece? A parte tem o direito de recorrer. Do mesmo jeito que acontece quando eu tenho um precedente. A única diferença é que, em alguns casos, além do recurso cabível, eu autorizo também a reclamação. E aí eu autorizo, por exemplo, a reclamação direta para o tribunal quando eu tenho descumprimento do incidente de resolução de demandas repetitivas. Quando eu tenho o descumprimento de uma assunção de competência, de uma súmula vinculante do STF. Ah, mas e se eu descumprir uma súmula do TST? Cabe reclamação direta no TST? Não. Cabe mecanismo recursal. É pela via recursal que você vai conseguir chegar no TST. Não vai caber reclamação neste caso. Não são todos os casos que cabem. São aqueles casos expressamente descritos no próprio CPC. Então, súmula vinculante, assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas. Aí o recurso de revista repetitivo. Cabe reclamação. Desde que primeiro eu esgote a jurisdição ordinária para depois caber. Então, eu preciso entrar primeiro com o recurso ordinário e depois da decisão do TRT, que aí eu posso entrar com revista e reclamação. Então, atente-se aí para essa diferenciação. Tudo bem, suponhamos que a gente tenha a declaração da inconstitucionalidade desse dispositivo. Vamos agora entrar com a possibilidade de criar súmulas pelo TST. Ainda que a gente tenha a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, a gente vai esbarrar num outro dispositivo criado pela reforma trabalhista, que é o artigo 8º, parágrafo 2º, qual estabelece que súmulas e outros enunciados de jurisprudência, editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho, não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Ou seja, agora o julgador passa a ser a boca da lei. Ele não tem a possibilidade de interpretar a norma legal. Volta, então, à escola exegética, que me parece aqui também eminentemente inconstitucional, porque interfere na atuação típica do judiciário, que é de interpretar a lei. No momento em que você interpreta uma lei, você pode aplicá-la literalmente, restringir a interpretação ou ampliar a interpretação. Tive uma decisão ampliando. Tenho várias decisões ampliando, crio a jurisprudência. Vou fazer o resumo dessa jurisprudência. Cria a súmula, processo lógico eminentemente jurisdicional. Por isso que, a meu juízo, esse dispositivo também é inconstitucional. Desde que a gente não crie legislação com a súmula, já que ela tem que ficar vinculada às decisões que a criaram, é plenamente possível eu ampliar o alcance de uma norma numa análise puramente interpretativa, tá? Mas, enfim, qual é o impacto que nós vamos ter, então, da legislação dentro da jurisprudência do TST, especialmente nas súmulas e nas orientações jurisprudenciais? Elegi aqui algumas súmulas que serão impactadas, umas de forma clara, outras não tão clara assim.
E a primeira súmula, que a reforma trabalhista impacta diretamente, essa no nosso dia a dia, todos os dias vocês veem isso, todos os processos vocês julgam isso, é a súmula 219. A súmula 219, ela vem e vai ser atingida diretamente pela reforma trabalhista, na verdade foi atingida diretamente pela reforma trabalhista. Nós sabemos que os honorários advocatícios, pela mera sucumbência aqui na Justiça do Trabalho, não eram como regra devidos. Aqui nós tínhamos os honorários assistenciais, que o TST simplesmente deferia os honorários assistenciais quando eu tinha assistência pelo sindicato e desde que o trabalhador fosse beneficiário da justiça gratuita, ou seja, recebesse lá na época salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal. Então a sistemática que a gente tinha aqui era a súmula 219. O TST só autorizava os honorários lá pela mera sucumbência quando nós tínhamos ação rescisória, lides lá decorrentes, não decorrentes da relação de emprego ou também na substituição processual. Então eram esses casos que o TST vinha e deferia lá os honorários pela mera sucumbência. Chega agora a reforma trabalhista, no artigo 791-A, e vem e passa a estabelecer que, a partir da Lei 13.467, os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho passam a ser devidos pela mera sucumbência. Impacto direto na súmula 219. Então, a súmula 219, ela deixa de ter incidência. E aí, o primeiro aspecto, embora eu tenha deixado por último, mas eu vou começar por ele. O primeiro aspecto que a gente tem que analisar é o direito intertemporal, que aí já vou direto no posicionamento do TST. TST, na Instrução Normativa número 41, veio e diz o seguinte: os processos ajuizados antes do dia 11/11/2017, eu observo a súmula 219. Os processos ajuizados após 11/11, eu passo a observar o artigo 791-A da CLT. Tinha-se muita discussão a respeito deste direito intertemporal, porque regras processuais a gente aplica a chamada teoria do isolamento dos atos processuais. Então, como é um processo coordenado de atos processuais, chegada a nova lei, eu não aplico ela para o passado, mas já aplico dali para frente. E aí, muitos julgadores já vinham e diziam, olha, se chegou a nova lei, eu estou com o processo no meio do caminho, já vou aplicar os honorários advocatícios. Mas aí vem o TST e, fazendo uma análise um pouco semelhante ao que já dizia o STJ, vem e estabelece então o seguinte, olha, honorários advocatícios, como é uma verba de natureza alimentar de titularidade do próprio advogado, ela tem natureza processual e também de direito material. É uma regra híbrida. Como é uma regra híbrida, eu não aplico de forma nua e crua a teoria do isolamento dos atos processuais. Aí vem o TST e fala, olha, eu posso aplicar aqui neste caso a teoria da unidade dos atos processuais. O que é isso? Eu aplico uma única lei para o processo inteiro. Qual lei? A lei da data do ajuizamento da ação. Se a ação foi ajuizada antes do dia 11/11, aplico a lei antiga, então aplico a súmula 219. Se foi ajuizada após, eu aplico a lei nova. Abstraindo aqui as discussões do STJ quanto ao aspecto da sentença, tá? Embora a minha ideia aqui é dar um panorama geral dessa súmula, até porque hoje à noite nós vamos falar a respeito de honorários advocatícios lá na Escola Superior, mas eu gostaria de falar de alguns aspectos aqui relacionados ao artigo 791, porque ele é de extrema relevância no dia a dia. Todos os processos a gente vai ter isso. E vem agora a reforma trabalhista e diz que os honorários advocatícios eles são devidos pela mera sucumbência, ainda que o advogado atue em causa própria, nas ações contra a fazenda pública, nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato e também na reconvenção. Então, eu quero trazer aqui alguns aspectos desse dispositivo do 791-A. A legislação, ela veio e trouxe a possibilidade agora do simples fato de ser vencido eu poder condenar alguém a pagar honorários advocatícios. Criou parâmetros diferentes de porcentagem, estabelecendo que aqui no processo de trabalho, diferente do processo civil, vai ser de 5% a 15%, ou do valor definido na liquidação, ou do proveito econômico, ou sobre o valor da causa. Lá no processo civil é de 10% a 20%. Tenho visto que alguns advogados têm levantado a inconstitucionalidade desse dispositivo.
não me parece inconstitucional. Até porque isso daí, o critério de porcentagem é definido pela própria lei. É o legislador que define o critério de porcentagem. Não há uma isonomia, até porque nós temos aspectos diferentes no processo civil e no processo do trabalho. Não é um processo único. Ah, mas a atuação do advogado trabalhista vale menos? Não é exatamente isso. São critérios estabelecidos de forma diferente, até porque antes a gente nem tinha honorários advocatícios aqui na Justiça do Trabalho. Então não me parece que há uma inconstitucionalidade dessa disposição de 5% a 15%. Só que, embora a legislação tenha trazido os honorários advocatícios, ela foi omissa em alguns aspectos, o que tem gerado bastante discussão. E em dois aspectos relevantes ela foi omissa, que é quanto ao aspecto recursal e na fase de execução. Com a chegada do CPC de 2015, a concessão de honorários advocatícios na fase recursal passou a ser de forma automática, ou seja, eu viabilizo a majoração automática dos honorários advocatícios pelo simples fato de não ter dado provimento ao meu recurso. Por exemplo, como assim? Suponhamos que venha o julgador e condene ao pagamento de horas extras e condene a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor ali definido na liquidação. A empresa recorre. Pelo simples fato dela recorrer, e se não for dado provimento ao recurso dela, eu autorizo que o tribunal, por se tratar de um pedido implícito, possa majorar esta condenação, desde que vá até o teto autorizado pela lei. Ou seja, no meu exemplo, ele pode ir até 15%. Então, deu 10%, ele pode ir até 15%. Mas qual que é a diferença da sistemática antiga? A sistemática antiga do CPC é que eu poderia ampliar de 10% para 15% desde que o advogado recorresse ou o reclamante recorresse ali dos honorários advocatícios. Ele pode recorrer. Porque como ele não ganhou 15%, ele, de certo modo, tem interesse em recursal e poderia recorrer e falar, eu não quero só 10%, eu quero 15%. Por que 10%? O meu grau de zelo foi importante aqui, eu trabalhei direitinho, eu quero 15%. Então ele pode fazer isso e continua podendo fazer isso. A diferença é que o novo CPC autorizou a majoração automática. Ainda que ele não faça isso, ainda que ele não recorra dos honorários, o tribunal tem essa possibilidade de majorar. E aqui no processo de trabalho, eu autorizo isso ou não? O que eu tenho visto na jurisprudência, embora alguns doutrinadores tenham defendido esta aplicação no processo de trabalho, a jurisprudência não tem autorizado esta majoração automática. Eles permitem que a parte possa recorrer, mas não autoriza que o tribunal possa majorar de forma automática os honorários advocatícios. Por quê? Porque aqui, embasado inclusive no princípio da simplicidade, o legislador veio estabelecer um parâmetro base. Olha, é de 5% a 15% do valor definido na liquidação. E a liquidação, como regra, é até depois da fase recursal. Então ele já definiu, de certo modo, que aqui a gente tem um valor fixo, que eu vou definir na decisão judicial. Se quiser majorar esse valor, a parte precisa recorrer. Segundo aspecto, até mais difícil, é na fase de execução. Na fase de execução, eu coordenei uma obra de honorários advocatícios recentemente, até foi publicado semana passada, e eu particularmente, até estava falando para o Dr. Vone, ele escreveu honorários advocatícios na fase executiva, fase de cumprimento de sentença, foi a parte que eu mais gostei do livro, tem diversos artigos interessantes. E muitos doutrinadores, inclusive o Dr. Vone, ele vem e defende a possibilidade de eu aplicar honorários advocatícios na fase executiva. Especialmente porque, quando a gente vai analisar o artigo 791A, a gente vê que ele fala, olha, eu vou conceder honorário advocatício de 5% a 15%, e ele só fala da reconvenção. Por que ele só fala da reconvenção? Porque, teoricamente, quem ia ter que pagar era o empregado. Se ele for vencido, teoricamente, ele ia ter que pagar. Mas o empregador também pode pagar se ele não for procedente lá aos pedidos da reconvenção. Ele não trata em mais nenhum outro caso, porque nos outros casos, como regra, quem ia ter que pagar era a empresa. E na execução, especialmente. Na execução, quem paga honorários advocatícios na execução é o empregador, como regra, que ele é
o executado. Então, o legislador foi omisso quanto a esse aspecto. Aí vem a doutrina e alguns julgados e diz o seguinte, olha, como forma de gerar uma efetividade da tutela jurisdicional, criar uma coerção para o executado, eu vou aplicar honorários advocatícios na fase de execução. Até aí, muito bem. Sob o aspecto principiológico, me parece totalmente adequado eu criar mecanismos de coerção e aumentar o tamanho do dano, vamos dizer assim, para que ele cumpra rapidamente a decisão judicial. O problema é quando a gente desce para a prática. Aonde que está os honorários advocatícios na fase de execução no CPC? Está lá no artigo 523, parágrafo 1º do CPC, que ele diz o seguinte: existe um prazo voluntário de 15 dias para o executado pagar. Se ele não pagar, incide a multa de 10% mais 10% de honorários advocatícios. Então, uma pancada só, ele aumenta 20%, de certo modo, o valor do débito. 10% de multa mais 10% de honorários. Nós sabemos que existe um recurso de revista repetitivo julgado pelo TST, ou seja, de observância obrigatória, que estabelece que a gente não aplica o artigo 523, parágrafo 1º, ao processo de trabalho. O TST entende que nós temos um regramento próprio, prazo de pagamento voluntário de 48 horas, que depois vai para a penhora. O TST não autoriza a incidência da multa de 10% do artigo 523. E aí, eu não vou aplicar a multa, mas vou aplicar os honorários? Não me parece coerente. Então, a meu juízo, como nós temos um regramento próprio, embora eu não concorde com a decisão do TST, mas por ela ser obrigatória, como o TST estabeleceu que eu tenho um regramento próprio e não incide a multa de 10%, eu também não posso incidir 10% de honorários advocatícios. E aí me parece que dá para a gente aplicar em alguns casos na fase executiva. E aí um dos artigos, que é de um juiz do trabalho, Radisson, lá de Goiás, ele vem e fala que nos procedimentos autônomos ou nos incidentes da fase de execução, aí eu poderia aplicar os honorários advocatícios. Por exemplo, quando eu tenho embargos de execução. Entra com embargos de execução, e aí no embargos de execução, a parte é julgado improcedente os embargos de execução. Nos embargos, como para nós, especialmente, os embargos de execução têm natureza jurídica de ação, nesses embargos, eu poderia condenar o exequente ou o executado ao pagamento de honorários advocatícios. Então, nesta ação incidental, eu poderia aplicar aí os honorários advocatícios. Tá? Outro tema que também tem gerado muita discussão é da procedência parcial. O artigo 791-A, parágrafo 3º, vem e diz que, na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Então, se eu tenho lá 2 pedidos, então um pedido de horas extras e um pedido de equiparação salarial, dou valor da causa aos 2 pedidos de R$10.000. Ganho as horas extras e na liquidação chega ao montante de R$10.000, mas perco a equiparação salarial. Eu vou pagar honorário advocatício daquele que eu fui vencido, então o reclamante vai pagar sobre os 10.000 lá da equiparação salarial, suponhamos que o juiz estabeleça 10%. 10% ele vai ter que pagar R$1.000. E da parte que ele ganhou, a parte contrária vai pagar os honorários para o seu advogado. Então, suponhamos que o juiz também condene em 10%. Os parâmetros podem ser diferentes. Pode calcular 15 para o reclamante, para o advogado do reclamante, 10 para o reclamado, desde que o justifique, pode ser diferente. Mas aqui no meu exemplo está 10 e 10. Deu R$1.000 para o reclamado, advogado reclamado, R$1.000 para o advogado do reclamante. Pode compensar esses honorários? Não. Não pode compensar esses honorários porque só existe compensação quando eu tenho credor e devedor na mesma relação. Aqui o advogado, que é titular dos honorários advocatícios, ele só é credor. Não é devedor de ninguém. É por isso que eu não posso compensar. O problema que a gente tem aqui é quando eu tenho a sucumbência parcial. Como assim? Quando eu tenho uma sucumbência dentro de um único pedido. Suponhamos que eu tenho diversos pedidos, ou vou aqui exemplificar de forma mais simples.
tem um único pedido de horas extras. Daí eu venho lá e postulo 3 horas extras. Ao invés de postular acima da 8ª e da 40ª semanal, eu venho e falo, olha, eu fazia 3 horas extras, eu quero 3 horas extras. E dou valor ao pedido de R$9.000. Vai lá, eu consigo provar que eu fazia 2 horas extras por dia. E aí? O meu advogado vai receber honorários pelas 2 horas e vai ter que pagar honorários pela 1 hora que eu perdi? Então eu tenho que receber sobre as 2 horas e vou ter que pagar sobre aquela 1 hora que eu perdi? Alguns vêm e dizem isso, e algumas decisões judiciais vêm aplicando isso, porque quando eu analiso de forma nua e crua sucumbência é ser vencido. Então, se eu pedi 3 e ganhei 2, eu sou vencido naquela 1. Então, teoricamente, sob um aspecto puramente de sucumbência, eu teria que fazer o pagamento dos honorários desta parcela. E aí eu iria lá no valor do pedido. Olha, pedi 9.000, 1 hora extra, quanto que vale? Dividir por 3 daria R$3.000. Então, sobre R$3.000 eu pagaria honorários. Me parece que essa interpretação não é a melhor e, felizmente, não é a que tem sido adotada pelos tribunais. Os tribunais vêm analisando o pedido como um todo. Se a sucumbência foi dentro daquele pedido parcial, ele entende que, na realidade, o reclamante não tem que pagar honorários advocatícios para o advogado da reclamada. E até mesmo por uma questão lógica, abstraindo aí as outras discussões. Lógica por quê? Suponhamos que no meu exemplo, na hora que vai para a fase de liquidação, já que o valor lá da causa é meramente estimativo, o próprio TST diz isso, na hora que chega na fase de liquidação, as 2 horas extras que eu ganhei vale R$9.000. Qual é o valor daquela 1 hora extra que eu perdi? Aí você pode me falar, R$4.500. Então eu precisei da fase de liquidação para descobrir a parte improcedente? Se a gente adotar essa tese, nós vamos ter que ter fase de liquidação para definir a parte improcedente, o que gera um absurdo. Então, além de vocês terem que fazer a liquidação da parte procedente da sentença, vocês vão ter que fazer da parte improcedente para saber quanto é que incide os honorários advocatícios. Ou fica muito ilógico você falar que é R$3.000 com base no valor da causa e na hora que chega na liquidação, você descobre que 1 hora extra vale R$4.500. Então, me parece que só por lógica não dá para a gente aplicar essa tese. E aí vem, então, os tribunais e estão aplicando, de uma forma, entre aspas, analógica, a súmula 326 do STJ, que é aquela que fala da indenização por danos morais. Que ela diz o seguinte, quando a parte postula uma indenização por danos morais no montante, por exemplo, de 100 mil, se ela ganhar 20 mil, ela não é sucumbente, então ela não tem que pagar honorários daquilo que ela foi vencida. É só o reclamado que teria que pagar honorários sobre aquilo que houve de condenação. Tá? Então, essa tese é que tem prevalecido, eu tenho verificado em diversos tribunais, eles vêm aplicando isso. Um outro problema, e prometo que já vou passar honorários, outro problema que a gente está tendo muito é quanto aos honorários pelo beneficiário da justiça gratuita. Vem agora o artigo 791-A, no seu parágrafo 4º, e fala que o beneficiário da justiça gratuita vai pagar honorários advocatícios. Em 2 casos. Ele vai pagar honorários advocatícios com os créditos que ele recebeu no processo, ou em outro processo, ou se ele não tiver nenhum crédito, eu deixo suspensa a exigibilidade, e aí vou cobrar esses honorários dele desde que ele venha e receba algo em 2 anos. Então, esse dispositivo vem e cria 2 aspectos. Um primeiro é que se ele tiver crédito no processo. Então, aqui no meu exemplo lá, ele perdeu a equiparação salarial e ganhou horas extras. Eu tiro do crédito dele de horas extras para pagar o honorário do advogado. Se ele receber 2.000 de horas extras, se era 1.000 de honorários, ele vai ficar só com 1.000 de crédito. Então, a ideia da legislação, de forma nua e crua, é exatamente essa. Nós sabemos que esse dispositivo e outros que tratam aí do benefício da justiça gratuita foram os primeiros a serem atacados no STF. Existe a ação direta de inconstitucionalidade, a 5766, que vem e pede a declaração da inconstitucionalidade, pelo menos de parte desse dispositivo. Por quê? Porque a partir do momento em que ele retira do crédito do próprio trabalhador para pagar os honorários advocatícios, ele, de forma indireta, ele restringe o acesso à justiça.
Por quê? Porque lá, quando a gente vai em Mauro Capelletti, quando ele vai e traz lá as ideias de acesso à justiça, primeiro acesso à justiça, das ondas lá do processo, a primeira que ele traz dentro dessas ondas é o acesso à justiça. E aí, quando eu falo em acesso à justiça, eu viabilizo afastar as amarras do judiciário para que o jurisdicionado possa chegar no judiciário propriamente dito. E quando nós vamos analisar este acesso à justiça, a doutrina faz uma diferença na capacidade econômica das partes. Quando eu tenho um rico que vai em juízo, o rico não se preocupa com os custos do processo, para ele é indiferente. Quando eu tenho alguém da classe média, vamos dizendo assim, ele analisa os riscos que ele pode correr com aquele processo. Porque, a depender do que ele tiver que pagar, ele entra ou não com o processo. Quando eu tenho um pobre não tem condição de correr risco. Ele não vai deixar de receber as verbas rescisórias dele para pagar honorários advocatícios ou honorários periciais. E aí ele prefere não correr esse risco e não vai postular aquele pedido. E é por isso que nós temos aí uma redução drástica dos processos no Brasil como um todo. É claro que nós temos outros aspectos aí que geram essa redução, mas não tenho dúvida que esta imposição do beneficiário para pagar honorários advocatícios, honorários periciais, e até custa em alguns casos, isso restringe um acesso à justiça. Por isso que está tendo a discussão de constitucionalidade desse dispositivo. Mas e aí? Eu não posso pegar crédito do trabalhador para pagar os honorários do advogado, que também está na natureza alimentar? Posso. Posso quando? Desde que eu retire a condição dele de beneficiário. O juiz pode fazer isso? Pode. Concessão do benefício da justiça gratuita é estado de fato, tanto é que ele pode ser deferido e retirado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Se o juiz entender que aqueles créditos recebidos lhe retiraram a condição de beneficiário da justiça gratuita, tem que retirar a condição dele e aí sim atingir o crédito dele. Mas aí, eu vou atingir o crédito dele indistintamente? Não. Se eu vou atingir crédito, isso é uma modalidade de penhora. Modalidade de penhora, eu preciso observar o artigo 833, lá, salvo engano, do CPC, no parágrafo 3º. O que ele diz? Se for crédito de natureza salarial, eu só posso penhorar aquilo que é acima de 50 salários mínimos, ou eu posso penhorar abaixo de 50 salários mínimos, desde que seja 50% do valor líquido recebido. Como assim? Como é crédito de natureza alimentar, em regra, qual que é a sistemática que a gente faz? Eu posso penhorar, ou seja, posso retirar do crédito do trabalhador, desde que, primeiro, eu retire a condição dele de beneficiário. Isso é regra básica. O próprio CPC é assim. Retiro a condição de beneficiário. Segundo, eu posso penhorar até 50% dos ganhos líquidos dele. Ou posso penhorar aquilo que não é verba de natureza alimentar. Aí eu vou e penhoro as verbas de natureza indenizatória, tá? Queria falar mais sobre esse tema, mas não tenho condição de falar, tá? Meu tempo já está aqui se esgotando. A outra súmula aqui, a gente vai ter a incidência aí da reforma trabalhista, é a súmula 467, que ela segue, de certo modo, a sistemática anterior. Essa súmula ela vem e diz: a União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando o sucumbente no objeto da perícia for beneficiário da assistência judiciária gratuita. Então, aqui, a gente sabe que, antigamente, quando nós íamos analisar a sistemática do artigo 790b, ele vinha e dizia, olha, paga honorários periciais aquele que é vencido na perícia, sucumbente no objeto da perícia, salvo se ele fosse beneficiário de justiça gratuita, que aí ia para a União. Então, essa súmula foi criada com base nesse dispositivo. Se ele fosse beneficiário, ia para a União. Agora, com a reforma trabalhista, o beneficiário da justiça gratuita não é tão beneficiário assim. Quebra toda a ideologia de benefício de justiça gratuita. Por quê? Embora ele tenha dificuldade, ou além de ter dificuldade, de ser beneficiário de justiça gratuita, porque os critérios foram alterados, se ele for beneficiário de justiça gratuita, vem agora a legislação e diz que em 3 casos, numa interpretação puramente literal, o beneficiário da justiça gratuita ainda vai ter que pagar algo. Primeiro, honorários advocatícios, que a gente acabou de ver. Segundo, honorários periciais.
E terceiro, custas processuais quando ele não comparece na audiência inaugural e não justifica no prazo de 15 dias. Então, nessas três hipóteses, vem a lei numa interpretação puramente literal e impõe ao beneficiário ser gratuito a pagar. Aqui nos honorários periciais, me parece que o acesso à justiça é ainda mais evidente. É uma análise puramente técnica. O trabalhador não sabe se aquele local é insalubre. O advogado dele não sabe. O juiz não sabe. Eu preciso de uma prova técnica para saber isso. Mas ele não pode correr esse risco. Porque se ele correr esse risco, ele deixa de receber as verbas rescisórias, porque eu vou tirar daquele crédito dele. Então, há uma restrição de acesso. A depender da interpretação que se der ao artigo 790b, que agora passa a impor o pagamento dos honorários periciais ao beneficiário, se eu entender que pode, essa súmula vai ser alterada. Se eu entender que não pode, aí a súmula vai ser mantida porque a gente envia para a União. Uma única diferença aqui que é importante a gente destacar. Nos honorários advocatícios, se ele não tem crédito, eu deixo suspenso durante 2 anos para ver se ele vai receber algo em algum lugar. Se ele vai ganhar na Mega Sena, enfim. Aqui nos honorários periciais, não. Os honorários periciais, se ele não tem crédito, aí eu vou para a União. Então, lá, se ele não tem crédito, eu vou direto para a União, ok? Uma outra súmula que também pode ser atingida pela chegada da Lei 13.467 é a súmula 122. E essa súmula é aquela que falava, ou que fala da revelia lá, quando comparece só o advogado na audiência. Então, quando comparece só o advogado na audiência, vinha o TST e dizia, olha, aqui no processo do trabalho, revelia não é a contumácia da parte, ou seja, não é simplesmente ela deixar de apresentar defesa como é no processo civil. Aqui, revelia para nós é a ausência do reclamado na audiência ou do seu preposto. O que significa que, ainda que venha o advogado, se ele não tiver com o preposto ou com a parte, eu vou ter a revelia. Só não teria revelia se ele apresentasse um atestado médico e demonstrasse a impossibilidade de locomoção. Vem agora a CLT e aparentemente tenta resolver o problema, mas aí ela confunde mais ainda. No parágrafo 5º, ele vem e diz, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. E por que ele não deixa clara a situação? Porque ele manteve o caput. E o caput, se a gente interpretar de acordo com o posicionamento que sempre foi dado pelo TST, o caput continua falando que revelia no processo do trabalho é a ausência da parte na audiência. Então, suponhamos que vai o advogado na audiência, mas não vai a parte. Tem revelia? Se eu continuar adotando a tese do TST, se o TST não mudar de posicionamento, tem uma revelia. Só que o réu revel pode entrar no processo a qualquer momento, pegando o processo no estágio em que ele se encontra. Mas e aí, qual que é a diferença disso? Neste caso, eu tenho a revelia, mas aí eu autorizo que o advogado apresente a contestação. E para que serve essa contestação? Para confrontar os fatos constitutivos e levantar as matérias de ordem pública. Mas ele não pode trazer fatos novos. Então, ele não poderia, teoricamente, trazer uma compensação. Ele não poderia, teoricamente, trazer ali uma nova tese, porque a revelia existiu. Ah, mas o que ele pode trazer, então? Ele pode trazer, por exemplo, recibo de pagamento. Ah, mas isso é fato distintivo. Mas a gente, quando a gente fala de pagamento, especialmente de horas extras, a gente usa como dedução. E dedução é matéria de ordem pública, é para não ter o enriquecimento sem causa. Então, ele poderia trazer esses documentos. Mas a grande interpretação desse dispositivo vai passar por isso. Olha, eu mantenho a revelia? Se eu entender que a apresentação da contestação pelo advogado afasta a revelia, aí eu posso levantar todas as matérias. Aí eu abro um leque para a parte, ainda que ela não compareça na audiência. Agora, se eu mantiver o entendimento de que existe revelia pela ausência da parte, eu restringo a análise desses documentos e dessa contestação, que fica restrita
ao confronto do fato constitutivo, porque o réu revel pode fazer isso, e fica restrito às matérias de ordem pública, tá? Prometo que eu só vou falar mais uma, tá bom? Uma outra súmula é essa daqui, o impacto direto e até mais simples, essa daqui, de fato, essa já não se aplica mais, morreu, é a súmula 377. A súmula 377, ela, numa interpretação do artigo 843 da CLT, parágrafo 1º, veio e disse que o preposto tinha que ser empregado da empresa. Salvo nessas duas hipóteses aí que a súmula afasta, empregador doméstico ou na micro e pequena empresa. E a ideia do TST, todos nós sabemos, era não criar a figura do preposto profissional. Embora a CLT não criasse esse requisito, o TST veio e falou, olha, tem que ser empregado da empresa, porque ele tem ciência dos fatos lá, senão você vai contratar aí pessoas para ser preposto, aí preposto profissional. Vem agora a legislação e, de forma clara, acaba com isso. Vem e fala expressamente que o preposto não precisa ser empregado da empresa. E aí? E aí que agora a gente não tem como correr. Ah, é inconstitucional essa norma? É norma puramente infraconstitucional. Não dá para simplesmente de procedimento. E aí, neste caso, me parece que essa súmula 377 vai ser atingida. Não tem como a gente fugir dela. O que o TST tentou fazer é interpretar o regulamento da OAB, do Estatuto da OAB, e veio de seguinte, olha, pode até ter um preposto que não é empregado. Então, você vai lá no escritório, contrata o advogado, já contrata o preposto, né? A empresa. Mas esse preposto não pode ser advogado ao mesmo tempo. Então, eu não autorizo que um advogado seja preposto e advogado ao mesmo tempo. Porque o que poderia acontecer era o seguinte, chegou na audiência o advogado, não foi preposto, ele vira e fala, eu sou preposto e advogado. Não. O TST afasta esta possibilidade. E aí, o advogado pode se transformar em preposto? Vocês vão ter isso no dia a dia. O advogado chegou lá com a contestação e aí ele fala, não, eu sou preposto. E aí? Me parece que se ele for preposto, ele não pode ter carta de preposição nos autos. Então, se ele já juntou lá no PJE uma carta, uma procuração, perdão, se ele já juntou uma procuração nos autos, ele não pode se transformar em preposto. Aí, se ele não juntou, ele pode ser um preposto, só que aí ele vai ter que apresentar oral. Porque se a contestação dele tiver com o nome dele lá, ele assinando como advogado, aí vai ter acumulação. É a opção que ele tem. Quer defender a empresa para afastar a revelia? Pode, então, se transformar em preposto, mas aí a sua defesa vai ter que ser oral. Enfim, isso daí no dia a dia, nós vamos ter agora algumas discussões relacionadas ao preposto profissional. E esse preposto profissional pode ser um preposto do mesmo escritório? Parece que sim. Do mesmo escritório, é plenamente possível ter um preposto do mesmo escritório do advogado. Gente, dentro das nossas limitações temporais, e eu quis trazer também a ideia de precedentes judiciais, era isso que eu tinha que trazer para vocês, os impactos aí em outras súmulas, especialmente nas súmulas de direito material. O Henrique traz algumas coisas para vocês na próxima palestra, e os impactos no direito material foram muito maiores. Eu tenho que reconhecer aqui que a reforma trabalhista, ela alterou ali aproximadamente uns 100 dispositivos da CLT, dentre os quais 40 estão ligados a processo do trabalho. E aí, cada dia que a gente analisa ali a jurisprudência, ou até mesmo a reforma trabalhista, a gente descobre que o legislador foi gente experiente que fez. Em alguns aspectos, criou algumas regras mal escritas, mas eles foram bem experientes aí em fazer. E impactaram, por exemplo, no processo do trabalho todos os momentos. Antes do ajuizamento da ação, com arbitragem, com restrições de acesso, no ajuizamento da ação, mudando petição inicial, mudou ali aspecto de contestação, audiências, na decisão judicial pouco e na fase recursal também mexeu. E uma das coisas que mudou, por exemplo, na fase recursal, que nós vamos ter novas discussões, só para eu acabar, é quanto ao depósito recursal. O depósito recursal era um dos exemplos clássicos que a gente tinha do princípio da proteção, em que só o empregador pagava depósito recursal. Por quê? Porque o depósito era feito na conta vinculada do trabalhador. Se era feito na conta vinculada do trabalhador, não tinha como ele mesmo fazer um depósito para ele.
Então aí o TST vinha e falava, só empregador que faz pagamento de depósito recursal. Eles foram e acabaram com a conta vinculada. Agora é um depósito à disposição do juiz. E aí, o reclamante, se ele for condenado, ele tem que pagar depósito recursal? Se for gerar execução, sim. Então, agora, eles quebram essa ideia até mesmo do princípio da proteção, impondo um depósito recursal para o empregado. E uma das grandes discussões que a gente vai ter é quanto aos honorários advocatícios. Nos honorários advocatícios, se o trabalhador quiser recorrer, ele vai ter que pagar depósito recursal? Aí já vem decidindo diversos tribunais que não, porque é uma condenação acessória. Por se tratar de uma condenação acessória, eu não geraria essa necessidade de pagamento de depósito recursal. Muito obrigado pela atenção.